Convido todos para mesmo assentados, abrimos a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Nós leremos do verso 20 ao verso 25. Atos, capítulo 12, do verso 20 ao 25. Todos mesmo assentados acompanharão a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Atos, capítulo 12, do verso 20 ao verso 25. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, a Tua palavra diante dos nossos olhos. Fale ao nosso coração nesta noite, ó Deus. Que a Tua palavra tenha guarida em todos os corações que a ouvirão. E que essa palavra impacte as vidas. Que nós possamos estar cada vez mais motivados a nos parecermos mais com Cristo. Em nome dEle é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, em nossa última mensagem, no último domingo nós pregamos no livro de Atos, e o nosso objetivo é terminar todo o livro de Atos. Nós terminamos no capítulo 12, dos versos 12 ao 19. Se você puder estar com a sua Bíblia aberta aí e olhar um pouco o texto, quando Lucas narrou a grande surpresa vivida pelos crentes, aterrorizados e intimidados pela perseguição que havia na igreja. Nós declaramos naquela mensagem, naquele domingo, que o poder da igreja não é a cura. O poder da igreja não são os grandes eventos de avivamento. O poder da igreja não está nos pregadores nem nos pastores. O poder da igreja não está nos templos suntuosos. O poder da igreja não está no patrimônio que talvez ela tenha. O poder da igreja não está no nome, talvez, que as pessoas achem que ela tenha. O poder da igreja está em Deus. O poder da igreja é a presença do Espírito Santo onde ela está. Aí está o poder da igreja. O poder da igreja não está, muitas vezes, a olhos vistos. Mas o poder da igreja, muitas vezes, nós não conseguimos ver com os nossos olhos. O poder da igreja está na presença de Deus sobre a sua igreja. No verso 4, quando nós pregamos nos domingos anteriores, nós vamos perceber uma estratégia humana frustrada. Herodes, com o objetivo de prender e matar Pedro, ele colocou um grupo de soldados para assegurarem que ele não fugiria. Herodes estava preocupado porque naquela época ele queria ter o populismo dos judeus. Ele não poderia matar ninguém naquela época, era proibido. E durante uma semana ele teria que prender a Pedro. E ele armou uma estratégia para Pedro não fugir. E ele colocou, irmãos, grandes precauções para que Pedro não escapasse. Ele era vigiado por 4 grupos de 4 soldados cada um. Veja que havia 4 grupos, tanto de dia quanto de noite, divididos em 4 vigílias de 3 horas. Naquela época, normalmente se prendia o preso em um dos braços dos soldados, mas na situação de Pedro foi diferente. Eles prenderam os 2 braços de Pedro a cada soldado. Pedro estava preso, e ali Herodes armou uma estratégia para que ele não fugisse. Mas Deus tirou Pedro dali e houve um grande milagre. Houve um grande milagre. E Pedro
logo depois que ele sai, que ele é liberto pelo anjo, ele aparece à igreja, e a igreja fica impactada pelo que ele estava vendo, pela graça e misericórdia de Deus. Percebam que no mesmo texto, Deus permitiu que Tiago fosse decapitado. Tiago foi decapitado pelo Império Romano. Ele passou pelo fio da espada. Mas a Pedro, Deus resolveu livrar. E Deus fez com que as portas se abrissem, que as cadeias de Pedro caíssem no chão. Os soldados não o viram. E o anjo disse a ele: cinja a sandália que está nos pés, pegue a capa e saia, que o Senhor me enviou para te livrar. A igreja foi impactada. Isso nos mostra, irmãos, num texto desse, que não adianta o homem fazer planos e estratégias achando que as nossas estratégias têm poder. Não adianta nós fazermos a estratégia achando que diante do mais forte projeto nós podemos descansar. Nós devemos viver na dependência de Deus e não das nossas estratégias humanas. Veja que houve um grande fracasso. O Império Romano, tão forte, tão viril, colocando soldados ali presentes, e Pedro escapou. O anjo o livrou. E nós pregamos no domingo passado, justamente mostrando a libertação de Pedro. Quando Pedro escapa, ele dirige-se diretamente à casa de Maria, mãe de João Marcos, como nós pregamos no domingo passado. Veja que nós podemos observar que a igreja cristã estava ali presente. Na casa de Maria, mãe de João Marcos, era onde a igreja se reunia em Jerusalém. Quando a igreja foi perseguida, muitos crentes foram para Antioquia, fugiram, mas na casa de Maria, mãe de João Marcos, continua a igreja reunida. E naquele texto que nós pregamos no domingo último que eu preguei desse texto, Pedro aparece diante daquele povo que estava orando, estavam perseguidos, estavam passando por um risco de vida tremendo, e eles buscavam a Deus. Pedro preso, Tiago decapitado, eles disseram: pronto, agora estamos perdidos. E aquele povo só restou uma coisa: orar ao Senhor. São exemplos, irmãos, que nós devemos copiar. Quando nós não temos soluções, nós precisamos ajoelhar e entregar nossa vida a Deus, porque só Ele é capaz de nos livrar de qualquer situação, por mais difícil que possa ser. A igreja estava reunida, e Pedro aparece no portão, e nessa passagem se menciona pela primeira vez o homem que era o verdadeiro chefe da igreja cristã, que agora é Tiago, não mais o que foi decapitado, o apóstolo, mas agora o irmão de Jesus Cristo. E veja que Pedro diz: olha, não parem de ficar aplaudindo, fiquem em silêncio. O texto diz que ele faz um sinal de que o povo ficasse em silêncio. Diz: vá aos irmãos e diga a Tiago que eu estou livre. O texto vai mostrar que agora Tiago, irmão de Jesus Cristo, que até então não era convertido, e o texto vai nos dizer que o próprio Jesus Cristo em Coríntios apareceu a Tiago depois da sua morte, e aquele homem se converte, irmão de Jesus Cristo, irmão mais novo de Jesus Cristo, e Tiago se converte. Veja que no ministério de Jesus Cristo, Tiago e Judas, irmãos dele, não eram convertidos. Mas Tiago não somente se converteu, mas se tornou a grande liderança da igreja. Tanto que Pedro diz: olha, fiquem em silêncio e avisem aos irmãos e a Tiago que eu estou livre. E o texto vai dizer que agora, aqui mostrando que Tiago é o grande líder da igreja. E concluímos a mensagem, irmãos, fazendo um destaque especial a uma jovenzinha chamada Rod. Eu gostaria que nós lembrássemos, vá no texto comigo, do verso 13, que nós teremos na última mensagem. Quando ele bateu ao postigo, o postigo era um pequeno portão sobre um grande portão, é aquele portão menorzinho que nós abrimos para passar pessoas. Quando Pedro bateu no postigo do portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Veja que Rod, uma jovenzinha, mulher, serva, uma típica pessoa que hoje nós poderíamos chamar realmente de uma pessoa simples, uma pessoa sem valor, uma criada. Mas veja que coisa importante, que coisa interessante. Uma pessoa de grande valor para o Senhor, de um valor insignificante para a sociedade. Mas o texto
não citou nome nenhum daqueles que estavam reunidos, mas citou o nome de Rode. Isso nos mostra, irmãos, que muitas vezes aquelas pessoas que nós nem damos tanto valor são as que Deus valoriza. Rode, uma serva daquela casa, mulher, criada, talvez nós podíamos chamar de Zé Ninguém diante da sociedade, mas Deus colocou o nome dela nas narrativas que agora são faladas na eternidade. Deus a valorizou. Veja que o texto vai mostrando coisas de grande importância para nós. O texto fala o nome dessa jovenzinha, e apesar desse texto mencionar que aqueles cristãos estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos, o único nome mencionado é o de Rode. E terminamos a mensagem considerando que muitas vezes, irmãos, nós precisamos valorizar todas as pessoas, mesmo que aos nossos olhos não tenham tanto valor, mas para Deus nós não sabemos, nem podemos medir o valor das pessoas. Muitas vezes nós valorizamos as pessoas pelos que nós vimos, talvez por um carro, talvez pela conta bancária, talvez pela aparência, talvez pela roupa, talvez pela família. Quantas vezes é filho de fulano, filho de Beltrano, faz parte do grupo tal, é membro de um grupo X, porque tem isso ou tem aquilo, nós valorizamos. E muitas vezes esquecemos de valorizar pessoas que aos nossos olhos nem valor tanto têm. Mas o texto vai nos mostrar que o Senhor, Ele sabe medir, Ele sabe valorizar quem Ele realmente considera. E veja que o nome de Rode foi aqui citado. Na mensagem de hoje, nós vamos concluir o capítulo 12, nos versos 20 ao 25, quando Lucas agora narra o final trágico de Herodes. Um personagem, veja que o texto vai nos mostrando vários tipos de personagens. Agora o texto, a narrativa vai mostrar um personagem invejado, bajulado, idolatrado pela multidão, um homem que se considerava acima da lei, acima do próprio Deus. Enquanto esse homem era aplaudido e idolatrado por uma multidão ímpia e cega, ele foi reprovado por Deus. Enquanto todos achavam que era um homem de grande importância e convergência, e todos bajulavam porque achavam que era um homem de grande valor, esse homem, ele foi entregue por Deus aos vermes. Veja o que o texto vai nos mostrar. Enquanto Herodes se considerava digno de honrarias, irmãos, aplausos, bajulações, tronos, Deus o considerou digno de verme, um homem sem valor diante de Deus. Mas veja que enquanto Rode para a sociedade era considerado insignificante, Deus a citou em versos para a eternidade. Veja a diferença de valores. Veja a diferença de valores. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essa mensagem nesta noite. Aqui nos encontramos com um final terrível, de uma narrativa até poética, que caiu sobre Herodes. Havia entre ele os habitantes de Tiro e Sidom, veja no texto aí. E entre eles havia uma grande questão para se discutir. Suas terras estavam a norte da Palestina. Veja que Herodes podia causar um grande problema a eles. O primeiro problema era fechar os portos, e eles ficariam perdidos. Outro problema era Herodes cortar a manutenção de envio de mantimentos para eles. E esse povo ficou preocupado, esse povo de Tiro e Sidom preocupado, e armaram uma estratégia humana, achando que essas estratégias humanas são suficientes para poder fazer alguém ser poderoso ou ter acesso ao que quiser. Veja o que o texto vai dizer. Esses povos, eles conseguiram subornar um homem chamado Blasto, mordomo do rei. E lhes concedeu uma audiência pública. Eu achei, lendo esse texto, muito engraçado. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu vou atrás de um vereador, porque ele vai me deixar diante do prefeito. O vereador muitas vezes cobra até uma taxa. É uma verdadeira situação caótica. E o que aconteceu foi isso. Esse povo disse: olha, vamos fazer uma estratégia humana aqui, vamos subornar o funcionário de Herodes, que vai colocar-nos diante de Herodes. E esse Blasto subornado colocou o povo diante de Herodes. E percebam que o texto dá um destaque sempre a pessoas ou grupos de pessoas que imaginam poder resolver coisas com poder, prestígio ou dinheiro.
E muitas vezes não é assim, irmãos. Veja que o texto dá ênfase para a popularidade de Herodes. José, o historiador judeu, e um dos que eu mais li quando eu estudei para fazer minha exegese, gosto muito dos textos de José, lá do 3º e 4º século. José, ele descreve que no segundo dia desse festival, entrou no anfiteatro Herodes, vestido com uma túnica de fiação de prata. O sol cintilava sobre a prata da roupa de Herodes, e o povo gritava que tinha chegado um Deus. E nesse momento, Deus enviou uma enfermidade àquele homem, e ele caiu enfermo, e morreu, e foi comido pelos vermes, mesmo vestido com a veste cintilante de prata. Veja que muitas vezes, irmãos, pessoas que são aprovadas pela multidão são reprovadas por Deus. Por isso que a nossa preocupação não é agradarmos multidões. Nossa preocupação deve ser agradarmos a Deus. Muitas vezes as pessoas, elas são dignas diante de uma multidão de aplausos, de bajulações, e Deus as reprova. Isso foi o que aconteceu com Herodes. Veja que o orgulho de um homem foi concluído com a ira de Deus. E neste momento caiu sobre Herodes uma terrível e repentina enfermidade. E ele não se recuperou dela. Morreu e foi comido pelos vermes. Eu gostaria de convidá-lo para ir para o verso 24 e 25. O texto agora vai nos mostrar algo que eu gostaria de chamar a atenção. E o texto vai dizer assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Vê que aqui surge um novo personagem, chamado de João, apelidado de Marcos. Veja que o texto agora vai nos trazer um novo personagem. Eu gostaria de falar um pouco dele. João Marcos era parente de Barnabé, filho de Maria. Veja que na casa de João Marcos se reunia a igreja primitiva. Provavelmente Maria era uma mulher rica, porque ela tinha condição de, na casa dela, ter todos se reunindo. E nós vamos ver que tinham servos, um deles era Rode. Então, possivelmente, João Marcos era filho de uma família que tinha uma certa posse, mas era uma família dedicada ao Senhor, que diante da perseguição em Jerusalém, eles abriam sua casa, mesmo havendo risco de serem presos, de serem invadidos pelo Império Romano. Maria, mãe de João Marcos, tinha sua casa aberta e ali a igreja se reuniu. Então João Marcos era filho de uma família que tinha posses, que tinha condição, mas uma família que ensinou a João Marcos a amar o Senhor, uma família que amava a Deus, uma família que dedicava os seus bens para o Senhor. Veja que coisa linda. Veja a importância, irmãos, de nós vivermos uma vida de dedicação ao Senhor, dedicarmos as nossas casas, os nossos bens, tudo que temos ao Senhor. Era assim a família de João Marcos. João Marcos, filho de Maria, uma família que tinha posse, mas uma família que amava o Senhor. Ensinou João Marcos a amar o Senhor, possivelmente com o exemplo do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares. Ele aprendeu a amar o Senhor. E assim era João Marcos, um jovem cristão e um jovem que serve como exemplo para muitos jovens aqui. Eu gostaria de chamar a atenção da vida desse jovem aqui. João era o seu nome em hebraico, Marcos o seu nome romano. E aí, irmãos, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento acreditam que Marcos é o jovem que fugiu desnudo. Está lá em Marcos capítulo 14, verso 52. Possivelmente ele foi aquele rapaz que suas vestes caíram, ele saiu praticamente nu, seguindo a Jesus Cristo, quando Jesus foi preso e foi levado ao sumo sacerdote para ser julgado. O texto vai nos dizer, no verso 51, Marcos capítulo 14, verso 51, seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Possivelmente esse João Marcos aqui foi o que seguia Jesus Cristo. Veja,
mesmo despreparado, desprovido até de roupa, João Marcos era um jovem que amava o Senhor. E quando ele soube que Jesus foi preso e foi levado à casa do sumo sacerdote para ser julgado, o texto vai dizer que ele seguiu a Jesus Cristo, talvez não com muita roupa, numa situação até difícil, mas ele seguiu a Jesus Cristo. Os estudiosos vão dizer que possivelmente foi ele que foi esse jovem, porque somente ele registrou esse fato. Nos evangelhos, o único evangelho que registra esse fato é o de Marcos. E possivelmente também, irmãos, é provável que ele estivesse dormindo, e quando soube que Jesus Cristo tinha sido preso no jardim, ele saiu correndo e foi com o lençol seguir a Jesus Cristo, e puxar o lençol dele, e mesmo desnudo ele conseguiu ainda seguir a Jesus Cristo. Possivelmente foi ele. É impressionante que João Marcos, mesmo mal vestido, seguia Jesus Cristo. Veja que João Marcos era filho de uma mulher influente, envolvida com Jesus Cristo. Um jovem que tinha exemplo dentro de casa, mas um jovem que fracassou, mas não deixou de abater pelo seu fracasso. Ele não se deixou levar pelo seu fracasso. Na companhia do seu tio Barnabé, João Marcos acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária até Perge, de onde ele voltou, como está em Atos capítulo 13, verso 13. O texto não vai dizer o que aconteceu, mas possivelmente João Marcos fracassou. Era um jovem que precisava ainda ter maturidade. Ele amava o Senhor, mas não tinha ainda maturidade. E a falta de maturidade de João Marcos fez confusão entre Paulo e Barnabé. E o texto vai mostrar que João Marcos volta depois da primeira viagem, foi rejeitado por Paulo para a sua segunda viagem missionária, e ele e Barnabé partiram para Chipre. E esse jovem fracassou. É ignorado o que aconteceu com João Marcos em relação ao seu fracasso. Mas nós podemos inferir que talvez pode ter sido falta de experiência, talvez uma falta de conversão ainda real que faltava naquele jovem, embora ele tivesse o exemplo da família, da sua mãe, dos seus pais, amava o Senhor, mas ainda faltava nele um convencimento, uma conversão, possivelmente, e talvez ele tenha fracassado por causa disso, falta de experiência, falta ainda de conversão, mas também uma falta de convicção ao seu chamado, talvez saudade de casa. Ele atrapalhou Paulo na sua primeira viagem, isso deu a ele uma situação difícil e houve um fracasso. Mas veja, irmãos, que ele deu a volta por cima. Em Atos capítulo 15, no verso 36 a 39, é justamente o momento do fracasso. Eu gostaria de ler com os irmãos. Veja lá o que acontece com João Marcos. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Paulo se une a Silas, ou a Silvano, e aí eles se separam. E acontece algo interessante aqui, irmãos. Barnabé, de forma muito sábia, Barnabé percebe a importância de chegar perto de Marcos. Talvez Marcos deve ter dado uma grande empurrada. Paulo não tinha muita papa na língua, não aliviava, e Marcos deu umas bobeiras, fez algumas besteiras, e Paulo disse: olha, rapaz, esse não anda comigo não, volta. Deve ter dado uns gritos em Marcos, deve ter dado uns tapas em Marcos. Paulo não era de brincadeira, mas Barnabé foi sábio. Barnabé percebe em João Marcos realmente a possibilidade de um grande homem. Barnabé teve a sabedoria de não dispensar Marcos. Mais uma vez, Barnabé, nós chamamos a atenção para a sabedoria de Barnabé. Barnabé, quando Paulo chegou em Jerusalém, que a igreja disse: nós não aceitamos você como um cristão, porque você perseguiu os cristãos e você deve estar mentindo para nós. Barnabé foi o único que pegou Paulo e disse: não, calma, vamos aceitá-lo. Veja que Barnabé é um homem sábio. Eu chamo a atenção aqui para a sabedoria, para a
seriedade da vida de Barnabé. Como irmãos, nós precisamos dar chance aos nossos irmãos. Muitas vezes porque o irmão falha, nós dizemos, não presta mais. Muitas vezes porque o irmão pecou, muitas vezes porque o irmão foi disciplinado, pronto, nós já rotulamos e para a gente ele não presta mais. Que perigo! Mas Barnabé não. Barnabé disse, Paulo, nós precisamos dar uma chance para ele. Paulo disse, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não quero esse baixinho nem perto. Pegou Silas e foi embora. Barnabé disse, não, eu vou aproveitar João Marcos. Ele é um jovem que está precisando de maturidade. Por isso, irmãos, tenhamos paciência, sabedoria, discernimento e entender que algumas pessoas precisam de oportunidades, precisam de apoio para poderem amadurecer. Nós não podemos ser tão rigorosos, devemos ser pacientes. Veja que Barnabé usou de sabedoria. Ele disse, não, Marcos, venha comigo, vamos para Chipre, vamos fazer uma viagem missionária. E durante essa viagem missionária, algo aconteceu, o texto não diz. Mas uma coisa, irmãos, eu tenho certeza, Barnabé, com a sua sabedoria, conduziu Marcos, deve ter orado com ele, deve ter ouvido João Marcos, deve ter instruído, dizendo, olha, não é assim, meu filho, não é assim, você deve mudar a sua maneira de ser, você deve ser sábio. Olha, João, perceba como eu estou fazendo, preste atenção, veja em mim como você deve ser um homem. E Barnabé pôde pastoreá-lo. E eu convido você para ir no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, quando Paulo ele vai na sua última carta, mandando para Timóteo, ele diz, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Vê que coisa tremenda. Marcos mudou, ele teve a oportunidade de mudança e não se deixou desanimar, não se deixou levar pelo seu próprio erro. É como eu gosto de dizer, ele levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Disse, não é o fato de eu ter errado, não é pelo fato de eu ter pecado, que eu vou ficar caído. Eu vou levantar e vou dar a volta por cima. Tanto que ele deu a volta por cima, que o próprio Paulo chama e diz, traz Marcos, porque ele me é útil. Veja. E esse jovem, ele dá uma grande volta por cima. Que coisa linda é a história desse jovem, João Marcos. E o resultado foi que Paulo e Barnabé, depois de se separarem por causa dele, depois o próprio Paulo pede para que o traga. Veja, irmãos, uma coisa interessante aqui. Na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo escreveu que Marcos, primo de Barnabé, estava com ele em Roma e possivelmente visitaria a igreja em Colossos. Está Paulo agora junto com Marcos. Colossenses capítulo 4, verso 10. Em outra passagem, em Colossenses capítulo 4, 11, Paulo disse que Marcos e um homem chamado Jesus era um nome comum na época, conhecido por justo, são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Veja que eles tinham animado Paulo na própria prisão de Paulo. Marcos, que tinha sido rejeitado por Paulo, torna-se um grande apoio ao apóstolo Paulo. Um grande homem, esse jovem Marcos. Veja comigo no verso 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Interessante, irmãos, que quando Paulo escreve para Filemon, lá em Filemon, no verso 24, ele colocou Marcos na lista dos seus cooperadores. Veja que o jovem Marcos, depois de uma boa tragédia de erros que ele cometeu, ele se reergueu. Mas por quê? Porque Barnabé o deu apoio, o conduziu, o pastoreou, mas também ele, através do Espírito Santo, deu a volta por cima. Portanto, irmãos,
aqueles que já tropeçaram, que já caíram, que já pecaram, que já erraram, que muitas vezes já foram motivo até mesmo de erros dentro da igreja, motivos de questionamentos, motivos até mesmo de disciplina. Que vocês não fiquem desanimados, que vocês possam pegar essa situação e transformar num sucesso, que você não venha viver a sua vida agora como um derrotado, mas como Marcos, você possa transformar um erro num grande acerto e tornar um grande homem do Senhor. Esse João Marcos contribuiu muito para o crescimento da igreja. No primeiro século foi um grande homem, um homem que impactou tremendamente a igreja, ao ponto do Evangelho de Marcos ter sido o primeiro evangelho escrito. O primeiro evangelho que foi escrito foi de Marcos. E os comentários nos dizem que possivelmente João leu o Evangelho de Marcos para escrever o Evangelho dele. Então veja, um jovem que saiu do fracasso, da derrota, um jovem que foi motivo até de confusão entre Paulo e Barnabé, um jovem que poderia dizer: não tem jeito, eu sou um fracasso mesmo, então estou fadado ao insucesso. Não, meus irmãos, ele transformou o seu fracasso em vitória, a sua derrota em vitória, e aproveitou essa oportunidade infeliz para aprender, para mudar, para se transformar no homem que foi o grande João Marcos, evangelista, escritor do primeiro evangelho da história de Jesus Cristo. Eu gostaria de terminar a mensagem aplicando de 4 formas para nós. Veja que essa narrativa vai nos trazer vários exemplos negativos e exemplos de grande sucesso. Eu gostaria de aplicar de 4 maneiras. Primeiro, ninguém, meus irmãos, por mais importante e poderoso que possa ser, pode se achar mais importante que qualquer pessoa. Ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém merece mais aplauso do que ninguém. Ninguém pode se considerar mais importante do que os outros, talvez por uma conta bancária ou por um título que tenha. Que todos possam se considerar iguais diante de Deus. Não briguem com o Senhor. Não zombem daqueles que muitas vezes aos nossos olhos não merecem aplauso e são talvez motivo de brincadeira. Que possamos respeitar uns aos outros. Por mais simples que alguém possa ser, respeito, que é a imagem de Deus. Todos diante de Deus são iguais. Não há diferença nenhuma para Deus. Deus não pesa conta bancária, Deus não pesa patrimônio, Deus não pesa família, Deus não coloca na balança aparência física. Para Deus, todos somos iguais e temos um grande valor para o Senhor. Somos a imagem de Deus. Portanto, tenhamos cuidado no tratar as pessoas. Muitas vezes nós tratamos as pessoas com preconceitos, achando que alguém é mais importante do que o outro, através dos nossos achismos. Isso é um grande perigo. Outra aplicação, meus irmãos: por mais que alguém possa ter prestígio, possa ter dinheiro, por mais que sua conta bancária seja volumosa, por mais que você tenha um plano de saúde do melhor daqui de Recife, por mais que você seja uma pessoa aos olhos humanos muito bonita, por mais que todo mundo te aplauda, você depende de Deus. Você depende de Deus para respirar. Você depende de Deus para levantar da sua cama. Portanto, a nossa vida, nós devemos viver em total dependência do Senhor. Por melhor que seja a sua profissão. Eu acho muito engraçado, tem pessoas que quando passam num concurso público e arrumam um grande emprego, tem pessoas que quando ganham um certo volume de dinheiro, somem, se acham muito importantes, cresce dentro delas algo que não deveria, uma coisa chamada orgulho, um perigo diante de Deus. Portanto, irmãos, diante do Senhor,
por melhor que a nossa conta bancária seja, que o nosso patrimônio possa ser, e a nossa aparência, motivo de aplausos, diante de Deus, nós dependemos dele. Nós devemos baixar a nossa cabeça e colocar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu dependo de Ti para respirar. Eu dependo de Ti, minha vida depende de Ti. Eu não sou nada se Tu não me abençoares. Outra aplicação que esse texto nos dá, irmãos, é que os nossos erros e fracassos não podem desviar o nosso olhar do futuro. Por mais que eu tenha fracassado, por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha cometido algum erro, que nós não nos deixemos desanimar diante disso. Por mais que alguém possa colocar o dedo no nosso rosto e dizer assim: ah, mas eu conheço o seu passado. Você vai dizer: mas você não conhece o meu futuro. Você não conhece o meu futuro. O nosso Deus, Ele nos dá condições de levantarmos e darmos a volta por cima, como fez Marcos. Que assim possa ser a nossa vida também. Que nada possa nos desanimar de sermos pessoas que sejam úteis para o Senhor. Então, por mais terrível que seja o nosso passado, que nós não venhamos desanimar para um futuro promissor. Eu digo aos irmãos: se eu olhasse o meu passado, eu nunca seria pastor. Não seria. Um exemplo aconteceu há alguns meses atrás. Eu convidei um coro para cantar nessa igreja. E Ana foi até presente, eu acho que Ana, não sei se Ana lembra, mas uma senhora ficou olhando para mim o tempo todo. E ela olhando para mim, aquilo me incomodou. Aquela senhora no coro aqui sentada, olhando para mim o tempo todo. E aquele olhar, quando terminou o culto, ela disse assim, até eu acho que Ana estava comigo, ela disse assim: você é o Wilson? Aquele que estudou comigo lá no 2º grau. Eu disse: ela disse: eu não acredito que você é pastor, não. Eu disse: veja a misericórdia de Deus. Veja a misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, não importa o seu passado, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E nada pode nos rotular de destruídos. Nós podemos transformar o nosso passado em sucesso. E para terminar, como é que eu aplicaria essa narrativa? As nossas famílias, elas precisam criar, educar e preparar jovens de sucesso. E nas famílias só podem preparar jovens como João Marcos de sucesso quando elas dão exemplos, que os pais possam dar exemplo dentro de casa. Os jovens só podem, eu não tenho dúvida que a família de João Marcos dava exemplo dentro de casa, para ele ser quem ele foi, para ele conseguir superar as suas próprias debilidades. Nós devemos ser pais que os filhos possam dizer: meu pai é um servo do Senhor, é um servo do Senhor, minha mãe é serva do Senhor. Que nós possamos criar filhos que sejam homens e mulheres justos, dedicados, sérios, que possam mudar essa sociedade caótica, que sejam homens de palavra, no mundo e num país onde palavra é chacota, num país onde roubar é engraçado, num país onde ser desonesto é bonito. Nós precisamos de exemplo dentro de casa, para que nós possamos criar filhos, verdadeiros homens, que possam lá fora ser justos, honestos, homens de bem, trabalhadores, produtivos, homens que falam sim é sim, que falam não é não. Nós vamos educar nossos filhos através de um compromisso e comportamento dentro de casa. É o tratar com a esposa. Como é que você tem que tratar da sua esposa dentro de casa? É assim que o seu filho vai tratar a esposa dele? Como é que a sua esposa tem lhe tratado? Nós vivemos o caos. Os casais não se respeitam. Os próprios pais ensinando os filhos a mentir. Quando alguém liga, diz: não, diga que eu não estou. Nós precisamos ser famílias sérias, que vivam o Evangelho real. Essa é a família de João Marcos. A prova é tanta que ele transformou uma situação difícil em sucesso, porque ele teve um exemplo dentro de casa. Portanto, irmãos, essa narrativa nos ensina muito.
para que nós possamos verdadeiramente criar filhos justos, honestos, servos do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus. Primeiramente eu Te agradeço pela minha mãe, serva do Senhor, que já está na glória, Marta. Que esse nome possa ser falado em todos os meus púlpitos. Uma serva do Senhor que me ensinou a amar o Senhor sobre todas as coisas. Que nós possamos ter famílias, mães, pais que possam também ensinar os filhos a honrarem o Senhor. Não com palavras, mas com ações. Que essa narrativa que nós lemos de Atos, mostrando vários personagens, que nós possamos tirar proveito para as nossas vidas e sermos verdadeiros cristãos, homens e mulheres decentes, servos do Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, por todos que estão nesta noite, aqueles que estarão ouvindo esta mensagem durante o dia que for falada ao seu coração, que ela possa ter guarida em todos os corações que ouvirão. Nós louvamos o Teu nome, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós